Bom, galera, vamos seguir aqui com a nossa cobertura da NBA, né, a liga de basquete mais famosa do mundo. Está chegando nos seus finalmente. Nessa semana estamos tendo a disputa das finais da Conferência Leste e da Conferência Oeste. Né, grandes finais, né, grandes jogos, inclusive. Para quem não está acompanhando, cara, a história está sendo escrita diante dos nossos olhos, né? Porque o que esses times estão protagonizando, né, o que alguns jogadores específicos estão protagonizando nessa semana, é algo assim que vai ficar marcado na história. Vai ficar marcado na história. E vamos comentar sobre, né? Vamos falar sobre os jogos que aconteceram na segunda-feira e na terça, né? Hoje quarta-feira. Inclusive, daqui a pouco tem o jogo 2 entre Thunder e San Antonio Spurs. Né? Times se enfrentaram na segunda-feira, no primeiro jogo, né? Jogo lá em Oklahoma. E o Thunder perdeu mais uma vez nessa temporada, né? O Thunder perdeu para o San Antonio Spurs. Né? O Thunder, que é tido como o melhor time da liga nessa temporada, né? Por muita gente aí é colocado como grande favorito para conquistar o título da NBA de novo. Perdeu para o Spurs de novo nessa temporada, né? Os times já tinham se enfrentado 5 vezes na temporada regular. E das 5, 4 vezes o Spurs tinha vencido. Né? O Spurs doutrinando aí o Thunder, o atual campeão na temporada regular. E no primeiro jogo da final do Oeste, venceu de novo. E assim, só para contextualizar, a NBA ela é separada por 2 conferências, né? Conferência Leste e Conferência Oeste. E cada conferência tem 15 times. Desses 15 times, 8 times vão para os playoffs, né? 6 vão de forma direta e os outros 2 vão pro... E outros 4 times vão para o play-in. Aí desses 4, 2 classificam. E aí se estabelece os playoffs, né? Aí é aquele esquema de mata-mata, né? Eliminatória. Um elimina o outro ali até chegar na final. E o campeão da Conferência Leste enfrenta o campeão da Conferência Oeste. E aí teremos a grande final da NBA, que quem vencer se sagra campeão da temporada, né? Por isso que eu digo que estamos chegando nos finalmente. Estamos chegando na final da conferência de ambas as conferências para depois determinar quem vai ser o grande finalista, né, da NBA. E assim, esse confronto entre Thunder e Spurs era muito aguardado, né? Porque o Thunder é o atual campeão, tido como o melhor time da temporada, tido como o melhor time da NBA atualmente, e por algumas pessoas o melhor time do mundo, né? Contra um Spurs que, cara, é uma das grandes sensações da temporada, né? Por alguns motivos. Primeiro, por ser um time muito jovem. E o segundo, principal motivo, por ter um cara que, assim, a partir dessa temporada mesmo, ele já está, né, dominando a liga. Já está dominando a liga. Inclusive, um salve aí pro Daniel, meu amigo, né? Ele, no começo da temporada, ele comentou no nosso grupo lá da Atlética. Inclusive, um salve pra Atlética Zona Sul. Ele comentou, se preparem porque essa é a temporada desse cara. A partir de agora, esse cara vai dominar a NBA. Estamos falando do Wembanyama, né? Um cara de aproximadamente 2,30 metros, que pode jogar como pivô, pode jogar como ala e tem arremesso de 3, né? Coisa que, assim, é uma apelação completa. Esse cara é uma apelação completa. E assim, ele é muito novo, né? Isso é o mais bizarro. Se não me engano, ele tem 22 anos. Então, assim, cara, ele só com 22 anos, ele já tá tendo um impacto monstruoso na liga. E no primeiro jogo, né, no jogo de segunda-feira, ele mostrou isso. No jogo de segunda-feira, ele veio na casa do Spurs, na casa do Thunder. Inclusive, antes do jogo, teve a premiação do MVP da temporada e ele estava concorrendo, né? E ele perdeu para o Shai Gilgeous-Alexander, que já tinha sido MVP na outra temporada. E de fato estava na frente das pesquisas aí, né, para ganhar esse prêmio de MVP, né, que é o jogador mais valioso da temporada. E só que o Wembanyama ele já estava concorrendo nesse ano, né? E antes do jogo começar, deram o prêmio para o Shai, né, do time adversário.
E ele teve esse gostinho a mais aí, né? Esse incentivo a mais antes do jogo, né? E, cara, assim, ele teve uma performance histórica. Eu sei que muita gente já falou sobre isso, né? Mas é assim, é surreal o que esse cara fez, mano. 41 pontos, 24 rebotes. 41 pontos e 24 rebotes para cima do melhor time da liga, né? Isso porque, assim, não foi por falta de tentativa do Thunder, né? Não é que o Thunder facilitou as coisas para ele, não. O Thunder, em alguns momentos do jogo, demonstrou fragilidade, né, digamos assim. O Spurs foi senhor do jogo na maior parte do jogo. Inclusive, nós só tivemos um jogo mesmo no final ali. Chegamos a ter um jogo parelho no final, muito por conta de um cara que, assim, ele é um ídolo lá em Oklahoma, né? Mas ele veio do banco, né? Que foi o Alex Caruso. O Thunder começou o jogo sendo amassado. O Spurs começou a tomar a frente do placar logo cedo, né? Se impondo ali, o time vindo com tudo mesmo para cima do Thunder. Só que o Caruso, desde o primeiro quarto, desde o começo do jogo, sempre ele colocando o time do Thunder no jogo. Sempre ele achando uma bola de 3 ali. O Caruso nesse jogo ele parecia o Curry. Ele arremessava de 3 e caía, cara. Ele terminou com 8 bolas de 3 no jogo. Ele veio para 31 pontos. Eu não me lembro de um jogo melhor do Caruso do que esse aqui. Eu acho que, assim, para mim foi a melhor atuação da vida dele. Eu posso estar enganado, mas para mim foi a melhor atuação da vida dele, né? Jogou 32 minutos, foi muito impactante na defesa e principalmente no ataque, cara. Principalmente no ataque. Assim, sem brincadeira, se não fosse ele nesse jogo aqui, eu acho que o jogo tinha acabado no intervalo, né? Ele e o J-Dub, né? Que o J-Dub também voltou, né? Voltou de contusão nesse jogo. E jogou ali seus 37 minutos, fez 26 pontos. Ele também jogou bem, né? Foi um dos responsáveis ali por tentar marcar o Embiid, junto com o próprio Caruso, que inclusive marcou bem, né? O time do Spurs cometeu vários turnovers. Turnovers esses que foram bem convertidos em pontos. E muito por conta disso, o Thunder conseguiu se manter no jogo, né? Principalmente no primeiro tempo. Então, assim, o jogo foi muito igual no primeiro quarto, né? Foi o primeiro quarto... Apesar do Spurs ter aberto uma boa diferença no começo, o Thunder logo voltou, principalmente com o Caruso, né? O Caruso colocando o time nas costas ali. E acabou o primeiro quarto empatado, 27-27. Né? No segundo quarto, o San Antonio Spurs voltou a se impor, né? Porque a marcação do Spurs e o ataque de Oklahoma estavam, assim, numa combinação perfeita para o Spurs. Porque o ataque do Thunder não estava produzindo, não estava conseguindo ser produtivo. E o Spurs estava marcando muito bem. Então, assim, tudo estava se desenhando a favor do Spurs, né? E, cara, a segunda parcial terminou 24-17. Então, tipo assim, o Spurs foi para o intervalo com 7 pontos de vantagem. Né? Aí, na volta do intervalo, o jogo seguiu mais ou menos na mesma tônica, né? Os times trocando cestas ali. Teve uma corrida ou outra para ambos os lados, mas sempre mantendo essa mesma pegada. E tanto que a terceira parcial terminou empatada, né? 29-29. E fomos para o quarto período. E até certo ponto do quarto período, o Spurs tinha o jogo meio que dominado. Só que o OKC entrou no jogo. Entrou no jogo por quê? Porque o seu MVP, nesse quarto, ele decidiu jogar. Ou ele tentou, né, jogar, porque... Até então, toda vez que o Thunder tentava uma infiltração, quando via o Wembanyama na frente, os caras paravam o ataque, né, evitavam arremessar e tentavam tocar a bola para fora, para o perímetro, para tentar arremesso de 3. E só obtinha sucesso basicamente com o Caruso, né, porque o restante do time, quer ver, ó, o próprio Shea acertou 2 bolas de 3. O Chet acertou 2 bolas de 3. E o Cason Wallace acertou 2 bolas de 3. E assim, o Shea acertou 2 de 7. Ele tentou 7 vezes para acertar 2.
né? O Cason Wallace tentou 5 para acertar 12. Então, assim, o time foi muito mal do perímetro, né? Sem contar o Dort, que tentou 5, acertou uma só. Era o Wiggins, que tentou 3 e errou todas. Era o Wiggins, inclusive, que terminou o jogo zerado, né? Não fez nenhum ponto, vindo do banco. Então, assim, pelo menos essa parte da defesa do Spurs estava funcionando, né? Estava conseguindo parar o OKC ali. Mas no final do jogo, né, no quarto período, o Shea conseguiu, né? Ele decidiu ser o protagonista, decidiu carregar o time nas costas. Ele conseguiu fazer algumas infiltrações ali, cavar falta, né? Coisa que ele sempre fez na temporada regular, mas que ele não estava fazendo por quê? Porque a marcação do Spurs estava sendo muito boa em cima dele, né? Mas aí no final do jogo o OKC conseguiu ali, né? Conseguiu colar no placar, conseguiu desgarrar um pouquinho do placar. Mas aí o jogo seguiu muito parelho, né? Muito equilibrado. O Spurs ainda estava no jogo também, tanto que seguiu pro overtime, né? Seguiu pro overtime. No overtime o jogo continuou muito parelho. Mas no primeiro overtime, o OKC chegou no final ali praticamente vencendo o jogo por 3 pontos. Né? O OKC teve a posse de bola, estava 3 pontos na frente, teve a posse de bola. E teve um lance, eu não sei se foi a sequência desse lance exatamente, mas teve um lance que o AJ Mitchell, ele teve todo o visual assim no contra-ataque para poder fazer uma jogada de 2, né? Para poder infiltrar ali, estava no 2 contra 1, ele podia fazer a finalização simples ali, garantir a cesta fácil. E assim, naquele momento do jogo, se ele faz a cesta, acabava o jogo. Para mim, se ele faz aquela cesta ali, eu achava muito difícil o Spurs recuperar. Só que ele foi tentar um arremesso de 3 e errou, né? Tanto que eu até falei, esse ataque aí vai custar caro. E custou. E custou, cara, porque no finzinho ali da primeira prorrogação, da primeira prorrogação? Foi. No finzinho da primeira prorrogação, o Thunder estava vencendo por 108-105. O Wembanyama pega a bola em transição, passa para... Eu não lembro para quem que foi que ele passou a bola, não sei se foi para o Vassell. O Vassell devolveu a bola para ele, na quadra de ataque, mas assim, estava quase do logo. Quase na metade da quadra. O Wembanyama simplesmente pegou a bola, dominou, quicou ela e arremessou. Dali mesmo. Arremessou dali mesmo, assim... Quando eu vi o arremesso dele, eu falei, não, esse cara tá alucinado. Esse cara tá maluco. Só que ele acertou o arremesso. Ele matou a bola do meio da quadra, cara. Inacreditável. Inacreditável. Tanto que o Romulo na narração falou exatamente isso. Inacreditável. Essa cesta vai ser marcada, assim, vai ficar pra história, porque é engraçado como o OKC gosta de tomar a bola de 3 dali, né, nos playoffs. Tempos atrás foi o Curry, né, até postei no meu status aí as cenas, né, tanto de um quanto do outro. Foram muito parecidas, né. Então, assim, surreal esse arremesso. Garantiu ali um empate de novo, né. Aí tivemos a segunda prorrogação, e na segunda prorrogação o Embiid dominou. Ele dominou nos rebotes defensivos e garantiu, né, ele, o Dylan Harper também jogou muito, tá? Dylan Harper, calouro, jogou demais Dylan Harper, 24 pontos. Assim, é difícil até de acreditar que ele é calouro, porque esse moleque é muito bom mesmo. O Spurs que estava sem o De'Aaron Fox, porque ele sentiu alguma contusão lá no jogo 6 contra o Minnesota e estava indisponível para o jogo hoje. Ou seja, o Spurs estava sem seu armador principal, né, seu armador titular. Mas não sentiu tanta falta dele assim não, cara, porque Stephen Castle, que apesar de ter sido muito bem marcado, ter cometido 11 turnovers, ele ainda foi produtivo, né, tanto na marcação como no ataque, fazendo seus 17 pontinhos ali, né, foi muito eficaz também no ataque o Stephen Castle, contribuiu bastante. Tivemos também vindo do banco o Keldon Johnson, né, com seus 13 pontos, o Vassell também fez 13 pontos, o Champagne veio para colaborar ali com 3 bolas de 3, apesar de ter acertado 3 de 11,
ainda assim acertou 3, né? Fez ali seus 11 pontinhos. E com isso o Spurs venceu o primeiro jogo. Né? Tomou o primeiro mando de quadra aí do OKC. E daqui a pouco vai jogar de novo contra eles, né? De novo em Oklahoma, jogo 2. E assim, se o Spurs vencer os 2 jogos fora de casa contra o OKC, cara, vai ser bem difícil o OKC reverter. Mas assim, eu ainda acho que essa série vai longe. Eu espero muito que essa série vá a 7 jogos, né? Mas vamos ver, né, o que vai acontecer daqui a pouco. E seguindo aqui para o outro jogo para outra conferência, né? Primeiro jogo da final do outro lado da chave, tivemos New York Knicks e Cleveland Cavaliers. O Knicks, que eu comentei já, né, que estava tendo o melhor basquete aí do playoff, ou um dos melhores, né? Chegou nesse jogo como favorito, tinha varrido na série anterior. E o Cleveland tinha chegado a 7 jogos de novo, né? O Cavs que chegou a 7 jogos nas 2 fases anteriores e conseguiu eliminar o Pistons no domingo num jogo que foi relativamente fácil, né? Não esperava que fosse tão fácil, inclusive esperava que o Pistons fosse passar, mas o Cavs calou minha boca e eliminou a seed 1 do leste, né? Garantindo vaga para a final. E fomos para esse jogo aqui, cara. Assim, foi um jogo cheio de reviravoltas. E tivemos um outro jogo histórico. Assim como aquele jogo do outro lado da chave, né? Spurs e OKC foi histórico. 2 prorrogações, um cara que chegou para dominar a liga, metendo 41 pontos e 20 e tantos rebotes. Esse jogo aqui não prometia tanto, né? Eu confesso que eu mesmo esperava muito desse jogo aqui. Eu tava assistindo o jogo e, cara, tava no finalzinho ali, tava no 4º período já. Tava 93-71 pro Cavs. 93-71. E só faltavam pouco mais de 7 minutos para acabar. Eu tava ali já quase no dormir, eu sou bem sério, eu tava quase no dormir, porque eu falei, mano, aqui já era, acabou, 22 pontos de vantagem, faltando 7 minutos para acabar o jogo. Cara, no basquete competitivo, isso é praticamente impossível de reverter. Praticamente impossível. Né? Só que, né, o basquete é jogado. E não dá para se garantir, né? Tipo, não dá para falar que acabou antes do cronômetro zerar. E, cara, o Knicks protagonizou, assim, a maior virada que eu já vi das finais de conferência. E uma das maiores dos playoffs. Uma das maiores viradas dos playoffs. Meu, quando eu vi o Brunson fazendo aquela cesta de 2, ele fez uma bandejinha, se não me engano, tirou a diferença para 20, né? Eu olhei assim e falei, meu, beleza, o Brunson fez essa cesta aí, o Cavs vai segurar o tempo agora, né? Vai comer a posse de bola ali até o final do jogo, vai acabar o jogo. Só que aí no ataque seguinte, o Shemet foi, pegou uma bola ali de fora do perímetro e matou, bolaça de 3. Quando eu olhei para essa cesta assim, eu falei, meu, tava em 20, agora foi para 17. E naquele momento eu comecei a voltar pro jogo. Assim como eu acredito que o Madison Square Garden todinho, né, que é o ginásio do New York, New York estava jogando em casa, eu acredito que o ginásio inteiro foi comigo, foi com o time, foi com o Shemet, porque ele matou aquela bola de 3, ele comemorou de um jeito que eu falei, mano, cuidado, temos um jogo. E tivemos mesmo, porque mesmo perdendo por 22 pontos, faltando 7 minutos para acabar o jogo, o Knicks venceu o jogo. Né? Venceu por 115-104. Precisou levar para o overtime? Levou para o overtime, mas, cara, venceu o jogo. E assim, o que mais me choca, o que mais me deixa impressionado é que nos últimos 7 minutos do tempo normal, né, do 4º período, mais dos 5 minutos da prorrogação, ou seja, em 12 minutos, um ataque que estava sendo avassalador durante todo o jogo, né, que é o ataque do Cavs, Donovan Mitchell, Evan Mobley, James Harden nem tanto, né, mas assim, o ataque do Cavs estava vindo muito bem, Sam Merrill, né, tava vindo muito bem, cara, até
esse ponto do jogo. Depois disso, depois dessa cesta, dessa bandejinha do Brunson, que diminuiu a diferença para 20, desse momento em diante, o Cavs fez apenas 11 pontos. 11 pontos. O time fez só 3 pontos no overtime, cara. Não acertava nada, não acertava nada. Os caras entraram em choque. Assim, foi a maior pipocada que eu já vi na NBA. Foi a maior pipocada que eu já vi na NBA. E assim, pode parecer repetitivo, mas, cara, o time do Cavs já vinha demonstrando algumas pipocadas nesse playoff, né? Já tinha demonstrado alguns momentos que o time meio que desligava do jogo. Tanto que levou a 7 jogos os outros 2 confrontos, né? Que pra mim o Cavs chegou no playoff, beleza, como seed 4. Mas se você for olhar pro elenco do Cavs, cara, é um elenco que era pra estar brigando por seed 1, né? Era pra ser um dos favoritos do leste. Só que assim, teve muita dificuldade pra chegar na final. Muita dificuldade. Beleza, enfrentou a seed 1 no último confronto, né? Seed 1 Pistons, que tem uma defesa muito forte, muito física. Mas, cara, você tem Donovan Mitchell, que é uma das estrelas da liga. Você tem James Harden, que é há muito tempo uma das maiores estrelas da liga. É um dos caras que mais acertou bola de 3 na história da NBA. Você tem ali o Evan Mobley, que foi o melhor defensor do ano na temporada passada, né? Cara, o elenco do Cavs era para ser assim muito mais competitivo do que é, né? E não dá para um elenco desse, com todo respeito, não dá para um elenco desse chegar faltando 7 minutos para acabar o jogo, vencendo por 22 pontos, não dá para tomar uma virada. Então assim, foi uma pipocada sensacional, inacreditável, né? Mas rolou, né? E com isso o Knicks abriu 1-0 na série, fez valer seu mando de quadra, e muito por conta desses dois que eu citei, né? Muito por conta do seu franchise player, do seu melhor jogador, que é o Jalen Brunson, que pra mim, eu que sou um cara que não acompanha há muito tempo a NBA, mas pra mim esse cara já é o maior jogador da história do Knicks, né? Não sei, talvez alguém aí pode discordar de mim, talvez aí alguém pode falar algum outro nome, mas pra mim esse cara já é o maior jogador da história do New York Knicks. Ele veio pra 38 pontos no jogo, cara. 38 pontos no jogo. E isso matando só uma bola de 3. Só uma bola de 3. Né? 38 pontos no jogo, carregando o time nas costas, sendo clutch pra caramba. Né? O redor do time também foi relativamente bem, né? O Mikal Bridges veio para 18 pontos, foi muito importante também nessa virada, o Mikal Bridges. Josh Hart veio para 13 pontos, o Towns veio para 13 pontos também. O Anunoby, cara, no final nessa corrida aí da virada, ele pegava a bola no perímetro ali, ele sempre recebia a bola no perímetro sozinho. E toda vez que ele fazia um fake, ele conseguia alguma coisa. O fake ele fingia que arremessava, a marcação via seco, ele só fingia, batia a bola para dentro e conseguia alguma coisa. Ele conseguia uma falta, conseguia uma assistência, conseguia um floaterzinho, uma bandeja. Ele sempre conseguia alguma coisa. Então, assim, o Anunoby imparável no final do jogo, né, fazendo uma diferença ali também. E, cara, histórico. Grandes culpados para mim desse vexame, né, do Cavs. O James Harden, né, que sumiu do jogo, jogou muito mal ele, apesar de seus 15 pontos. Pô, ele veio de 1 para 8 do perímetro. Né, ele que é um dos melhores arremessadores de 3 da liga, acertou 1 de 8. Né, no final do jogo ali, totalmente omisso, sumido, apagado. Não fazendo nada no ataque e sendo explorado na defesa toda hora. Toda hora o Brunson ia para cima dele e toda hora o Brunson conseguia cesta. Toda hora. E junto com ele, para mim, esse é o grande responsável, né, dessa pipocada histórica, foi o treinador deles. O treinador deles, deixa eu até pegar o nome aqui, o treinador deles para mim foi ridículo, cara, porque em todo esse tempo aí dessa corrida do Knicks, o Knicks estava perdendo por 22 pontos.
O time do Cavs tinha 4 timeouts para pedir. 4 timeouts. E assim, você pode pedir timeout toda vez que você está com a posse de bola. Se o time está com a posse de bola, você pode pedir um timeout. E para que serve esses timeouts? Para esfriar o jogo, para ajustar alguma coisa na marcação, para planejar alguma coisa ali com os jogadores. Mas principalmente para esfriar o jogo. Principalmente para colocar pro time colocar a cabeça no lugar. Para dar uma respirada, né? Para os caras que estão cansados ali respirar um pouco, poder voltar pro jogo, né? Cara, ele tinha 4 timeouts. Sabe quando que ele foi pedir timeout pela primeira vez, usando um desses 4 timeouts? Quando a diferença caiu para 5. Quando o Brunson matou a única bola de 3 dele no jogo, né? Que foi justamente em cima do Harden ali no final do jogo. Cortou a diferença de 8 para 5. E ali ele pediu o primeiro desses timeouts. Ele tinha 4, ele pediu um ali. Cara, inacreditável. Não tem como passar pano pra isso. Pra mim, ele foi o principal culpado, porque não teve alternativa nenhuma. Pô, como é que você me deixa o Harden? O Harden tava apanhando pro Brunson ali, tava todo mundo vendo que o Brunson tava indo pra cima dele, tava sendo explorado. Coloca outro cara pra marcar, mano. Senta o Harden um pouco ali pra ele descansar, sei lá, pô, tá no final do jogo, você não precisa mais fazer ponto, você precisa não tomar. Né? Você tá vencendo por 22, você precisa pôr um freio ali no time adversário. Deixa o Mitchell pra fazer a infiltração lá, cavar uma falta pro lance livre, sei lá. Mas não, ele não teve capacidade de pedir um timeout, cara. E assim, um lance que exemplifica muito a diferença entre os dois técnicos foi justamente no final do jogo, no overtime, onde o Knicks estava vencendo, né? Já tinha aberto uma boa vantagem, já estava encaminhando a vitória, mas mesmo assim o Cavs estava batalhando ali ainda. Se não me engano, o Murray foi para receber a bola no corner ali, né? Na zona morta, arremessou e matou uma bola de 3. Cara, o Cavs só fez esse ponto no overtime. Foi a única cesta do Cavs no overtime. Mas assim que o Cavs fez essa cesta, o técnico do Knicks foi e pediu tempo. Foi assim, instantâneo. E na hora eu falei, cara, tá aí a diferença. Tá aí a diferença. O que fez mais diferença no jogo foi exatamente isso. Um técnico que sabe o que faz com o seu time, um técnico que está conectado com o jogo. Porque o técnico do Cavs, parecia que ele não estava assistindo o jogo. Parecia que ele estava em outra dimensão, né? Mas o técnico do Knicks, não. O técnico do Knicks, super ativo no jogo. Inclusive no tempo regulamentar lá, né, no quarto período, no final do quarto período, ele chegou a pedir timeout na última posse ali, porque faltava, se não me engano, 1 segundo, ou um pouco mais de 1 segundo, e a bola estava na mão do Cavs. Quer dizer, tava na posse de um jogador do Knicks. E ele tentou arremessar no meio da quadra. Só que, tipo assim, eles tinham timeout pra pedir ainda, se não me engano. E o técnico pediu. Só que a arbitragem simplesmente ignorou e deixou ir pro overtime, né? Mas você vê a diferença de um técnico que tá conectado com o jogo, de um técnico que, sei lá, cara, parece que o treinador do Cavs sentiu mais o jogo do que... Sentiu mais o baque, né? Tava mais apático do que os jogadores na quadra. Então, assim, lamentável essa derrota do Cavs. Impressionante essa vitória do Knicks. Né? A derrota do Cavs foi um vexame total, mas em contrapartida o Knicks se superou ali, né? E mostrou por que estava tendo, né, o melhor basquete da liga, né, nesse playoff. Fez valer aí essa soberania e venceu o primeiro jogo, né? Aí amanhã teremos o segundo jogo, de novo no Madison Square Garden. E vamos ver, né? Tá 1-0 pro Knicks. Pra mim, o Knicks é muito favorito nessa série, mas é basquete, né? Eu achava que o Cavs não ia chegar aí e chegou. Né? Então vamos ver. Vamos ver como é que vai terminar essas finais de conferência aí, né? Vamos seguir acompanhando. É isso, galera. Daqui a pouco vai começar o segundo jogo entre Thunder e Spurs. Vamos acompanhar. Espero ter mais um jogaço, né? Todos os jogos dessa série acho que serão um jogaço, né? Então, acompanhar aí e depois eu volto para mais análise aí dos jogos. Beleza? Valeu!